deixa de ter ainda essas marcas, ou até inconscientemente, né? Involuntariamente, ela ainda passa a ter, passa a reproduzir essas marcas. Mas a criação da Universidade de São Paulo em 1934 foi sim uma reação, digamos assim, a reação, aqui a palavra me parece tecnicamente muito adequada, das elites paulistas à derrota do movimento separatista de 1932, que foi um movimento reacionário contra o governo de Getúlio Vargas. Embora o governo de Getúlio Vargas tenha instituído logo depois uma ditadura, né, com certos requintes parafascistas, não há dúvida de que o movimento paulista de 1932 foi um movimento reacionário. Não há dúvida, eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Eu conheço um pouquinho, não há dúvida de que o movimento que emergiu nos anos 30 tem várias semelhanças, e eu diria várias linhas de continuidade com, não é, os gritos separatistas, preconceituosos, racistas, classistas e reacionários que parte considerável das elites burguesas paulistas e paulistanas, mas também de parte considerável das classes médias urbanas paulistas e paulistanas, nos deram mais recentemente no cenário político e social brasileiro. E eu lamento profundamente que isso aconteça e aconteça agora, né, ainda, nesse momento. Quer dizer, é incrível esse negócio da história, né? Eu sei que os historiadores que foram formados principalmente com as contribuições de, por exemplo, Michel Foucault, passaram a valorizar muito mais as linhas de ruptura e descontinuidade do que as linhas de continuidade, né? Uma vez eu escrevi um pequeno artigo despretensioso sobre o problema da educação pública, né? Falando que esse problema da educação pública no Brasil é crônico, né? É uma carência crônica que vem sim lá da colônia, que vem sim, né, do fato de termos tido uma metrópole que proibiu deliberadamente a criação de universidades na colônia, ao contrário, por exemplo, da metrópole hispânica, que apesar de toda a violência, de todo o processo de exploração, houve, né, abertura para a criação de algumas das universidades importantes do continente, como por exemplo a São Marcos, no Peru, a Universidade de Córdoba, na Argentina, a Universidade do México e assim por diante, né? E aí uma colega historiadora, eu não vou falar o nome aqui, falou assim, mas que coisa, professor Fúcio, o senhor está muito apegado a um historicismo, né, a uma coisa de continuidade. Eu falo, olha, eu sinto muito, né? Não sou eu que estou apegado, eu acho que certas coisas têm uma permanência que me parece que salta aos olhos, né? Esse processo de, vamos dizer assim, denegação, né, da educação pública no Brasil é uma desses processos, né? Poderíamos dar outros exemplos, por exemplo. Quando eu falo que os anarquistas tinham um peso enorme e uma importância que não deve ser ainda descartada, mas deve ser revisitada, porque eles defenderam até o último momento a ideia de que os sindicatos dos trabalhadores têm que ser entidades livres da igreja, de qualquer tipo de poder, e particularmente livres e independentes do Estado. Essa questão do sindicato livre e independente do Estado é uma questão fundamental, que lamentavelmente o sindicalismo, né, no período Vargas, criou essa legislação completamente inspirada no modelo fascista do Mussolini na Itália, e até hoje essa estrutura sobrevive. Eu pensei nas lutas que tínhamos, né, contra a ditadura militar, e quando, né, a ditadura fosse superada e fosse vencida pela resistência da sociedade brasileira, como de fato foi, a questão sindical seria uma questão importante na revisão, né, e na democratização do processo da sociedade. Aliás, alguns dos líderes que participaram desse processo, eu lembro muito bem do então líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, né, defendiam abertamente o fim do imposto sindical, não é, e o desatrelamento das entidades sindicais em relação ao Estado. Lamentavelmente,
A CUT foi criada em 83, mas ela reproduziu essa estrutura. Então é uma permanência, né? No caso, então, da ideologia paulista, eu vejo, eu não posso deixar de ver permanências, né? Alguém lembrou também da Marcha com Deus pela Família em 64. Eu achava até às vezes um pouco exagerado esse tipo de aproximação. Mas quando eu ouvi, lamentavelmente eu estou morando na região central de São Paulo, então todo sábado à tarde, agora eu tenho que pensar em sair de casa no sábado à tarde, porque todo sábado à tarde agora eu ouço uma pataquada danada na minha orelha dos grupos, alguns até grupos golpistas, né? Grupos golpistas, deliberadamente golpistas, que querem realmente a volta dos militares ao governo brasileiro. E numa dessas tardes de sábado, enfadonhas para quem está ali com o ouvido ali próximo, né? Depois do hino nacional, os manifestantes rezaram a Ave Maria. Rezaram a Ave Maria. Eu falei, pô, não é que parece que de fato a Marcha com Deus pela Família está tendo uma espécie de... está ressuscitando aqui, né? Mas eu acho que de fato, né? De fato, quer dizer, é curioso porque em certos momentos, então, de confronto, de conflito, né? De repente certas coisas que estavam talvez imersas, né? Ou relativamente, né? Soterradas, estavam aparentemente num inconsciente, elas não estavam manifestas, né? Elas estavam latentes, talvez, mas até mesmo invisíveis, né? Essas coisas recrudescem, né? Reaparecem. Talvez até seja melhor que elas reapareçam para que as pessoas tenham consciência, né? Dessas contradições, né? E que possam, de alguma maneira, combatê-las, né? Eu estou aqui com vocês e hoje, curiosamente, é o meu dia cheio de aulas na Unicamp, né? No curso da noite, para falar mais uma coisa que eu vou falar mais uma vez sobre a importância da documentação. No curso da noite, o curso que está rolando agora, portanto, né? E felizmente esse curso está sendo dado a 4 mãos, então meu colega generosamente está lá segurando a peteca. Já estamos no final, enfim, já em processo de avaliação, etc., mas tem aula hoje. Nós estamos dando um curso sobre literatura e ditadura, né? Eu ofereci esse curso no primeiro semestre, teve muito interesse, curso de graduação, né? Teve muito interesse, eu tive alunos de 18 anos, né? 19 anos, alunos interessantes, que disseram para mim, olha, eu desconhecia, né? Na minha casa ninguém falava isso, ninguém fala disso, né? Eu falei, mas escuta, você não teve, você veio do ensino médio, você vem no cursinho vestibular, você vem do segundo ciclo do ensino médio, você não teve? Eu falei, não, as aulas não chegam nunca no século XX. Esse negócio tá ruim demais. Não, olha, sinceramente, não é por falar, eu não gosto de vestir camisa, né? A Unicamp tem um vestibular concorrido, digamos. Tem um vestibular concorrido, teoricamente, né? Vestibular em que entram alunos, digamos, com notas, com médias mais altas relativamente do ensino médio e tal. Então, se você vê que esses alunos estão ali, né? E falam claramente, olha, não tinha realmente notícia. Depois eu percebi que eu estava dando aula, então, eu falava assim, a Era Vargas. Ele não sabe o que é Era Vargas. Não tem a noção, não, olha, 1930, né? Pois, olha, 37 é a ditadura, Estado Novo, depois tem um segundo, né? A segunda volta em 50, né? Com a eleição, né? 50 e 54, tem a tragédia de 54, sabe? Quer dizer, os alunos, você fala um negócio assim, achando que aquilo é tranquilo, não, você tem que voltar a explicar detalhadamente para o aluno entender. Então, eu falei até com o meu colega, o professor Lúcio Pécora, que eu estou dividindo esses cursos, né? Nós vamos fazer uma nova edição, terceira edição ano que vem. Sempre revista e ampliada. A gente muda, e tanto que os alunos não tem pré-requisito, a gente já aboliu pré-requisito faz tempo lá, então o aluno pode fazer outro, né? A gente só tenta buscar junto à coordenação uma outra sigla, para não dar repetição de sigla na matrícula, né? Então estamos fazendo de novo, já anunciei, vai ter outra. E o pessoal está segurando, né? Agora mesmo estava viajando para cá e terminando de corrigir as provas. Então, o que é interessante, né? É que eu falei para você, olha, os alunos de literatura, quais são, cada tipo de curso, cada tipo de departamento tem às vezes um viés, né? Então, no caso da literatura, é muito claro que o aluno não tem familiaridade nenhuma e muitas vezes não tem paciência nenhuma para ir ver algum documento. Então você fala, olha, você tem que ir lá no centro de documentação, ou mesmo em relação à ditadura, literatura e ditadura, o arquivo Tortura Nunca Mais, o arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, que foi um elemento importante na resistência, né, e nas denúncias dos crimes contra a humanidade que a ditadura militar fez nesse Brasil,
esse arquivo está todo lá depositado ali, quer dizer, o cara atravessa a rua, está ali no arquivo de Galeorotti, eles nem sabem, né? Olha, vai lá, vocês vão lá dar uma olhada, pede para consultar, para você tomar conhecimento desse tipo de material, como é que é, né? É um arquivo importante, né? E assim por diante. Porque, veja bem, o aluno de letras, ele quer pegar um poema, entendeu? E interpretar o poema. Ele quer ler um conto e interpretar o conto, sabe? Ou mesmo um livro de memória, né? Um livro por exemplo, Alfredo Sirquis, Os Carbonários, um livro excelente sobre a ditadura, né? Sobre aqueles anos, sobre a militância dele e tal. Ele pega aquele livro e ele quer fazer sabe? Quer viajar mesmo, né? Quer viajar, quer fazer uma interpretação. Então eu disse, nesse ponto é legal, o professor Alcir, que trabalha bastante também com documentação, ele tem a visão nossa é bastante afim nesse caso, né? Olha, então vamos fazer o seguinte, no ano que vem, em vez de pedir para eles fazerem um trabalho de tema livre, né, eu já estou com essa ideia na cabeça, só que não colocamos nem no programa, mas estávamos esperando sair. Saiu o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, o ano que vem, esse negócio de tema livre, não. Meu amigo, você não gosta de ir no arquivo? Ah, não, mas eu tenho rinite, não sei o que, tá bom. Você vai para o computador aqui, baixa, né, o que você sabe mais falar. Pode baixar no celular, né? Baixa no celular, pronto. Vai lá no arquivo, né? Presidência da República, Comissão Nacional da Verdade, baixa esse relatório. Mas, professor, são 4.000 páginas. Vamos fazer um mutirão. A classe tem 40, 50 anos, vamos dividir. Tem 3 volumes. Quem fazer o volume 1, volume 2, volume 3? Vocês vão ter que ler e fichar esse negócio. Vocês estão dando risada aqui, acho que vocês não vão rir lá, não. Eu estou com essa ideia fixa na cabeça. E daí você pede trabalho, tema livre. Os caras viajam, sabe? Começa a viajar muito, não tem ocupação. Mas ao mesmo tempo é muito bacana porque você vê que a ideia, por exemplo, a ideia de você trabalhar, é claro que os literatos, né, os beletristas não gostarão dessa ideia, da ideia da literatura como documento, né? A ideia da literatura como documento, ela pode ser redutora, né? Ela pode ser redutora, evidentemente, se a gente imaginar que a literatura é só isso, ou que ela só serve para isso, que ela passa a ser um instrumento documental do historiador ou do leitor, que seja, etc. Né? Mas, por outro lado, acho que é extremamente importante, né, a ideia de que, por exemplo, todo esse universo literário, indistintamente, ficção e não ficção, né, quer dizer, memórias, depoimentos, testemunhos, né, mas também contos, romances e novelas sobre o período da ditadura, mas é impressionante. Quando você começa a mexer nisso, eu lamento que eu participei de um projeto temático até 2010, e nós tínhamos lá como um dos produtos a feitura de um banco de dados, né, sobre esse inventário memorialístico brasileiro. Eu sei de uma professora Heloísa Starling, né, nossa colega da Ciência Política da UFMG, Federal de Minas Gerais, que está lá com um grupo bom lá trabalhando isso, mas mais do ponto de vista político, né? Histórico, não deixa de ser sempre, né? Mas político, né? A ciência política. Mas eu gostaria muito de ter feito isso, né, para o material, porque é impressionante inclusive a nossa ignorância, mesmo nós professores, porque o número de publicações que saiu, quer dizer, desde os anos 70, ainda na ditadura, né, vamos pegar aí então, o pessoal fala muito porque é esse companheiro do Fernando Gabeira, mas vamos pegar um livro fabuloso, que é talvez o marco inicial disso, hoje menos conhecido, não foi reeditado, teve só 2 edições, está esgotadíssimo. É um livro que é uma obra-prima, chamada Em Câmara Lenta, né, do paraense, cineasta e escritor Renato Tapajós, né? É um livro maravilhoso do ponto de vista estético, né? Ele é cineasta, né, até hoje, e do ponto de vista literário e político, etc. Em Câmara Lenta, 76, 77, o livro foi aquela coisa, ditadura, abertura lenta e gradual do presidente Galo, o livro saiu, pum, proibido, censurado, autor preso. Talvez o único caso de um autor que foi preso pelo livro. Não, esse livro é sobre assim, você está preso. Ficou 10 dias, depois conseguiu a versão, mas ele foi preso por causa do livro. E o livro foi censurado, só foi republicado na anistia. Anistia meia boca que nós temos no Brasil, né?
a anistia de 79, mas pelo menos ele pôde depois reeditar esse livro. Esse livro é fabuloso. Bom, então, de 76 até hoje, em 2014, não há dúvida, essa coisa, às vezes a gente fica irritado com esse negócio das datas, né? 2014, 50 anos do golpe militar, mas é impressionante o que tem saído de publicações, algumas, claro, com mais cobertura da mídia, né, com editoras maiores, mas muitas de pequenas editoras, de pequenas cidades, né, de memórias, né, de pessoas que de fato querem escrever a sua versão, né, a sua memória, a sua auto-história, né, acerca daqueles fatos, daqueles processos. Então, esse conjunto todo, ele é um conjunto documental, né? Ele é também um conjunto documental de muita importância. Eu diria que a literatura vista assim, ela pode ser, sim, né? Eu estou aqui me valendo também do menino que defendeu um doutorado lá na Universidade de Brasília, semana passada, o Rafael Voigt, sobre a literatura amazônica. Rafael Voigt, muito boa esse trabalho dele, lá na literatura da UNB. E ele fala dessa questão da literatura também ser considerada como um lugar de memória, né? A partir de Pierre Nora. A literatura como lugar de memória, né? Porque na literatura, seja mesmo na ficção, né, certas sensibilidades, certos fragmentos de memória, e a memória é sempre fragmentária, né? Não, mas ele só pegou um fragmento. Bom, mas isso é quase que uma condição, né? Certas nuances, né, do pensamento e da crítica, elas são realmente muito, muito interessantes nessa produção literária. E, lamentavelmente, elas estão ausentes das histórias à la Hélio Gaspar, né, que é uma história mais convencional, né, factual, documental. Tem lá a sua utilidade também, né, com isso eu estou querendo descartar, mas é completamente diferente, né? Ela não entra nesse espaço das subjetividades, né? Nesse espaço dos conflitos maiores, dos dramas maiores, né? E os alunos, foi interessante, os alunos foram pegos, esses alunos que estão com 17, 18, meu Deus do céu, né? Que de fato para eles, quer dizer, o golpe de 64 é uma coisa muito distante no tempo. Esses alunos são apanhados, no bom sentido, exatamente nesses dramas, por exemplo, entre pais e filhos, né? Filhos de militantes que desapareceram, né?